Bem-vindos a todos, os jovens, os estudantes, os caminhoneiros, os fretistas, né, os que trabalham em escritórios, os empresários, os autônomos, né, e todos os que trabalham tanto autônomo como também prestam serviços em geral, todos os trabalhadores e estudantes. É um prazer estar aqui comentando e incentivando as boas obras, os bons frutos, os bons trabalhos, né? Precisamos produzir bons frutos e semear a boa semente. Todos têm que semear a boa semente. Muitos querem um país melhor, todo mundo quer um país melhor, né? O governo, muitos governos, muitas autoridades, políticos, existem políticos bons, existem políticos ruins, existem governos maus, presidentes maus, reis maus, mas existem os presidentes que têm bons projetos, né? Então, temos que semear a boa semente. Se cada cidadão, né, cada pessoa de cada nação quer melhorar o seu país, tem que semear a boa semente, né? Mesmo aquele que seja um presidente, um rei, né? Para ele conservar a sua nação próspera, seja a nação que for, tem que semear sempre, sempre semear, porque para colher é preciso plantar primeiro, né? A gente sabe que o trabalhador é aquele que planta, por exemplo, o trigo, o milho, o arroz, né? O feijão. Primeiro ele prepara a terra, né? Ele gradeia, ele limpa a terra, ele prepara a terra para depois semear a semente do trigo, do feijão, do arroz, da soja. Então, muitos, né, que têm boas intenções, reis, governadores, né, autoridades em geral, têm que preparar a terra e semear a boa semente, né? Tem muitos até presidentes que estão no poder e acha que está tudo bem, né? Se ele é um bom presidente, um bom governador, um bom vereador, ele nunca pode se conformar e achar que está tudo bem. Ele tem que semear, né? Ele tem que semear as boas sementes, sempre semeando, porque futuramente ele vai colher aquilo que ele plantou, né? É que nem uma política, né? Se é uma política corrupta, por exemplo, que semeia corrupção, vai receber corrupção, né? Vai colher corrupção, mas se semear boa semente, tanto autoridades, tanto reis, vereador, prefeitos, né? De todas as partes, até a igreja, até as empresas, que ela semeia boa semente, o empresário que semeia boa semente, ele vai colher mais para frente, lá no futuro, né? Então, hoje, muitos querem ter a sua renda, né? Querem ter o dinheiro, né, para comprar, né? Não é só viver pedindo ajuda, pedindo dinheiro emprestado, né?
pedindo o favor que a gente vai ter solução da nossa vida diária, né? Ter melhoria. A gente tem que semear o bem, né? Plantar a boa semente, porque se a gente plantar o mal, a gente vai colher o mal, né? Então, a gente vê, né, que muitos querem ajuda, quanta gente querem esmola, né? Muitos querem esmola, querem ajuda, querem benefício, mas a gente vê, né, que aquele livro, o maior vendedor do mundo, né? Tem um livro, o maior vendedor do mundo. As pessoas que é vendedor, comerciante, como em Dubai, né? Lá na Arábia, né? Tem muitos vendedores, lojistas, compradores, né? Pessoas que trabalham com venda, com comércio, são prósperos, né? O pessoal de Dubai, né? Dubai tem muitas pessoas prósperas. Por quê? Porque são vendedores. Então, eu quero incentivar com isso é que as pessoas não devem ficar esperando que alguém vai apenas depositar um Pix para ele. Ah, eu preciso do Pix. Deposita uma quantia. Me manda um Pix para mim. Eu quero dizer que as pessoas não podem ficar só esperando pelo Pix, pela ajuda dos outros. As pessoas têm que ir à luta, as pessoas têm que trabalhar, principalmente vender. O vendedor sempre tem dinheiro no bolso. Por quê? Se ele vender um produto de qualidade, principalmente a alimentação, né? Alimentação e produtos alimentícios que seja bons, seja naturais, seja integrais, seja produtos que surte efeito, que é bom para a saúde. Ele é um vendedor, ele sempre vai ter a ferramenta chamada dinheiro, né? Se ele não esbanjar esse dinheiro, né? Que tem muita gente que ganha tanto dinheiro, né? Ganha muito dinheiro, mas também gasta muito dinheiro, né? Então as pessoas têm que ter uma reserva, né? Tem que ter uma reserva, tem que reservar o que ganha, né? Muitas vezes a pessoa é abençoada, ele ganha muito dinheiro, mas ele gasta tudo aquilo que ele ganhou, né? Aí não adianta, né? Aí não dá, né? Tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro e tem que ter as reservas. Quanta gente que ele esbanja dinheiro. Ele ganha dinheiro, mas ele esbanja tudo. A hora que ele precisa ir de comprar, né, uma casa, por exemplo, ter a sua casa própria, ter o seu lote, né, ter o seu lote. É importante a pessoa ter um loteamento, fazer uma casa. Eu gosto muito daquele sistema de construção, por exemplo. É as pessoas, ou o engenheiro, ou o construtor, construir uma casa ali num loteamento e, através daquele loteamento, ele construir duas, três casas, um tipo de um predinho, né? Que faz uma casa embaixo, aí faz outra casa em cima, aí faz a terceira até a quarta casa. Isso é importante que aí aproveita um lote e faz duas, três casas, uma em cima da outra.
Eu sei que não é fácil hoje as pessoas fazer isso. Não é fácil porque as coisas tudo encarece, né? Muitos impostos, impostos mais impostos, e as coisas sempre encarecendo, né? A infração sempre devorando o dinheiro, porque o dinheiro não é felicidade, o dinheiro ele é uma ferramenta. E temos que saber usar essa ferramenta. Eu tenho comentado que a pessoa tem que ter visão, tem que ter sabedoria. Não adianta nada alguém falar assim, eu vou dar uma quantia de dinheiro para o pobre, mas se o pobre ele não tem visão, ele não tem sabedoria para fazer aquele dinheiro crescer ou render, né? Render alguma coisa, aí não adianta nada, porque quando a pessoa ele é pobre, mas ele não tem visão, ele pega o dinheiro, só pensa em comprar só as coisas que ele gosta e ele gasta tudo. Aí ele não consegue prosperar. Mas eu quero ressaltar que para as pessoas ter dinheiro, tem que ser como os arábios, por exemplo. Tem que ser vendedor, lojista, negociante, comerciante, mas tem que agir com sabedoria, né? Tem que agir com sabedoria. Como está, né, registrado na Bíblia mesmo, registrado na Bíblia, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É claro que as pessoas não podem ficar esperando alguém trazer os benefícios, trazer dinheiro na sua mão. Tem que aprender a vender, tem que ser vendedor, é uma profissão muito boa, a pessoa vender, ter coragem de oferecer o produto. Aí eu tenho um produto aqui, a gente está vendendo, é um produto muito bom, mas as pessoas também não podem ser enganador, vender um produto falsificado. Tem que vender produtos bons, produtos alimentícios e outros tipos de produtos que sejam bons e que não vai prejudicar as pessoas. Agora, se vender produtos falsificados, por exemplo, aí não vai ser muito bom. Aí não é bom. A pessoa que ele é um vendedor, que ele vende alguma coisa, sempre ele vai conseguir ter a sua ferramenta que se chama dinheiro. Dinheiro é ferramenta, dinheiro não é felicidade. Não é felicidade para ninguém. Dinheiro é uma ferramenta para as pessoas usar, para as pessoas comprar o alimento, para as pessoas fazer aquilo que ele deseja. Se um dia ele tem um sonho de ter uma casa, ele tem que ser poupador. Se ele ser muito gastão, ele nunca vai ter uma casa, ele nunca vai ter um loteamento, ele nunca vai ter um carro. Por quê? Porque ele é gastão. Ele tem a mão muito aberta, então ele vai gastando. Tudo que ele pega, por exemplo, ele ganha um dinheiro, ele vai gastando em tudo, ele vai, não poupa, ele gasta naquilo que ele vê. Futuramente ele não vai poder, porque hoje a gente sabe que ninguém tem dinheiro para comprar
um carro e pagar na hora. Ninguém tem. Se as pessoas não ganharem o dinheiro para comprar seu carro ou abrir a sua loja, as pessoas querem abrir a sua loja, tudo tem que ter uma ferramenta, tem que ter visão. As pessoas têm que ter visão para abrir um empreendimento, abrir um negócio, abrir uma loja de produtos. Então tem que ter visão e também não vender afiado. Muita gente tem quebrado com por exemplo, vender produtos afiados, né? Por quê? Vender afiado, viver emprestando dinheiro, isso não é legal, não é bom. As pessoas têm que usar tudo com sabedoria. Então, ser um vendedor, por exemplo, de produtos de qualidade é muito bom. E eu tenho citado Dubai. Dubai é um lugar muito bom, um lugar onde tem muitas vendas, não só Dubai, mas toda a Arábia, né? E também Israel também. Eles também têm muito comerciantes, vendedores, mexe com negócios, mexe com venda. Todos que mexem com venda, com sabedoria, ele consegue conquistar alguma coisa e ter alguma coisa. É claro que as pessoas não podem idolatrar os bens materiais. Ninguém pode idolatrar os bens materiais, porque a gente sabe que tudo é passageiro e que o mais importante é cuidar de nós, da nossa saúde, de nosso bem-estar, cuidar do corpo, da alma e do espírito, e também cuidar e preparar para a vida eterna. Os bens é o Criador, é Deus quem dá os bens para desfrutar aqui na terra. Então não podemos idolatrá-lo, idolatrar, por exemplo, o dinheiro, idolatrar o carro, idolatrar a propriedade, a loja, se tem o sítio, se tem a fazenda. Não podemos fazer aquilo de ídolo, é claro que não. Mas podemos desfrutar sim, não precisamos idolatrá-lo, mas temos que cuidar também do espírito e se preparar para a vida eterna, porque a vida das pessoas, ela não termina após a morte, de maneira nenhuma. Porque as pessoas que após a morte física, ele vai iniciar a vida eterna na eternidade. O seu espírito não morre, né? Então, é importante as pessoas que pensam em dinheiro, que acham que tem que viver só pedindo Pix, né? Deve aprender a vender as coisas, aprender a vender produtos, aprender a vender algumas coisas que seja importante, que seja boa, né? Seja produto bom, para ele poder ter a sua renda extra. E tem muito jeito, por exemplo, na internet, né?
ser um blogueiro, né? A abrir um blog na internet. Pode também ganhar dinheiro através de ser um blog, ou seja, bloguista, né? Abrir um blog também. Isso vai lhe ajudar, com certeza. Vai ajudar. E tem outros meios pela internet também, que as pessoas podem, por exemplo, cursos, pessoas que têm formação para dar aulas de cursos, também pode fazer cursos digitais também, pode fazer e ganhar dinheiro. Tanto pode ser vários tipos de cursos. Pode ser a teologia, pode ser ensinamentos sobre medicina, pode ser sobre cursos sobre agricultura natural, né? Fazer uma agricultura, ou seja, ensinar sobre agricultura, agricultura orgânica. Tem muito jeito que as pessoas, através da internet, também podem ganhar a sua renda, né? Pode ter a sua renda. Não é pecado a pessoa ganhar dinheiro, não é pecado a pessoa desejar e sonhar. Não é pecado. Não é pecado, não é idolatria. Não é pecado, né? É que nem o caso de igreja. Tem muita gente que critica a igreja. A igreja, ela é sustentado por ajuda, né? Aí já é outro setor, né? Aí não é venda. Igreja onde anuncia a mensagem, né? Mensagem de vida, mensagem de libertação, também tem que falar sobre a mensagem divina, mas também tem que falar sobre as ofertas, né? Sobre a contribuição, né? Porque igreja ela é sustentado pelas doações, né? Ofertas, sobre mensagem de vida, mensagem de transformação, tudo isso. A igreja ela tem que fazer o possível para não espantar as pessoas, né? Porque existem igrejas que espanta até as pessoas, né? Muitas pessoas vão à igreja e depois acabam indo embora. Então tem que pregar uma mensagem que chama as pessoas para ter uma vida de mudança, ter uma transformação e também falar sobre as doações, as ofertas. É claro que a igreja não pode exigir quantia. Ofertas, né, como o caso da oferta da viúva pobre, né, que ela chegou no templo judaico e ela chegou lá e no gasofilácio, né, que era um lugar de colocar a oferta, aquela viúva pobre chegou e deu um valor lá, depositou ali naquele lugar, né, do ofertório, né, e todo mundo ficou admirado que ela deu tudo o que ela tinha. Então, não é exigir quantia. Geralmente, igreja não pode exigir quantia. As pessoas que têm que contribuir com ofertas e doações, dízimos e ofertas, não pode obrigar. As pessoas têm que sentir do coração. Agora, quanto ao comércio, aí já é outra coisa. Aí não é doação. Tem muita gente que confunde venda com caridade, venda com amor, venda com a emoção. Não.
Não pode ser assim. Vendedor é vendedor. Não é doação, não é caridade, não. Vendedor, ele está vendendo, ele não pode dar o seu produto para as pessoas, porque ele está vendendo. A loja, ela não pode ficar dando as coisas, ela tem que vender, né? A loja, o vendedor ambulante, por exemplo, está vendendo meia, sai por aí, né? Ou chega perto de alguém, um vendedor vendendo meia, vendendo lenço, vendendo relógio. Ele não pode dar aqueles produtos para as pessoas. Por quê? Porque ele trabalha com venda. É o sustento dele, né? Mas existe gente que ele pensa diferente. Ele acha que alguém está vendendo que deve dar as coisas para os outros, né? Deve ajudar os outros. Não, o vendedor, ele está vendendo, ele não está ajudando. Agora, a caridade já é outra coisa. Ajudar uma pessoa é diferente de venda. Tem muita gente confundindo venda com caridade, achando que o vendedor tem que dar as coisas. Não, o vendedor ou o ambulante, vendedor ambulante, ele não pode dar as coisas, ele tem que vender, né? É o trabalho dele, é o ganho dele, né? Então não pode confundir amor, caridade, nem esmola com venda. Esmola é esmola, venda é venda. Agora, oferta na igreja aí já é outra coisa. Oferta, dízimo, aí é outra coisa. Igreja é outro setor. Igreja não é venda. Igreja é uma instituição sem fins lucrativos que é sustentado pelas ofertas, dízimos, né? É desse jeito. Ofertado, ou seja, é sustentado por ofertas, dízimos, coletas, né? Tem muitas igrejas que não é dízimo, eles falam coleta, né? Mas tudo isso aí é diferente. Igreja é igreja. Agora, comércio é comércio. Vendedor ambulante é outra coisa. Então, nunca se mistura caridade com venda, que é diferente. Não se mistura esmola com igreja. Igreja não é esmola. As pessoas dão ali, é oferta, é coleta, não é esmola. Então, e vendedor também não pode também ficar dando as coisas de graça também. Ele é um vendedor, então aí é diferente. Então não se confunda. Igreja, igreja é igreja. Igreja é igreja. É comércio, é comércio. Vendedor, representante de uma empresa, distribuidora, é outra coisa. Então tem muita gente que mistura as coisas. Tem que separar as coisas e usar de sabedoria, né? Eu quero comentar agora sobre vários benefícios, né, das ervas e plantas medicinais. Eu quero comentar sobre o gravatá. Conheça a fruta gravatá. Ela é muito comum no cerrado brasileiro. A gente sabe que nem todos os lugares, por exemplo, a gente vê o gravatá. Primeiro eu via, né? Mas é muito difícil. Por exemplo, os usineiros, os plantadores de cana mesmo, eles arrancam tudo, né? Porque é plantio de cana, eles arrancam tudo. É gravatá, cambará você não acha,
O picão preto também, ele tem os seus princípios ativos, princípios medicinais. O aça-peixe, o aça-peixe. Hoje é muito difícil hoje achar o aça-peixe, porque nos pastos, onde tem os gados, né, que os gados pastam e comem a grama, então é muito difícil hoje achar o aça-peixe, né, que dá muito em pasto, mas os proprietários eles arrancam o aça-peixe e outros, né, por exemplo, salsa parrilha, hoje nos pomares de laranja, de maçã, de pera, de qualquer tipo de fruta hoje, é difícil achar no meio do pomar ou nos cafezais, é muito difícil porque o dono da lavoura, o agricultor, ele arranca. Então é difícil, é mais no cerrado. No cerrado acha ou consegue achar plantas como gravatá, né? Gravatá em muitos lugares, ou então no meio de matos, beirada de mato, acha. Eu acredito que já existe até plantio de gravatá, né? Deve ter plantio, porque tem o xarope de gravatá que é feito, é fabricado, é do próprio fruto do gravatá, porque o gravatá ele dá uma fruta amarelada, né? É muito importante. Então, o gravatá é possível achar no cerrado brasileiro, né? O gravatá, o nome científico é Neograciovia variegata. É uma planta nativa das Américas, comumente encontrado no cerrado brasileiro. A planta muito versátil, possui propriedades medicinais, sendo utilizado na medicina popular, bem como na culinária e na preparação de artesanatos. Então é muito importante.